Grande Vibe 37, estamos aqui na Papizo, da freguesia, com uma verdadeira lenda do futebol brasileiro, carioca, mundial. Arthurzinho, ninguém mais, ninguém menos que Rei Arthur. Desfrute à vontade desse papo, sem se esquecer de inscrever-se no canal, de dar o like pela publicação, de nos divulgar para seus amigos, que vai nos ajudar muito, beleza? Valeu! Resenha 37. Meus amigos, hoje a Dinastia da Bola está aqui, um dos maiores representantes, Rei Arthur, o Arthurzinho. Tudo certo, meu amigo? Tudo certo. Prazer em estar aqui com você. Pô, eu que digo. E como é, pra começar lá no teu começo, como foi tua chegada no São Cristóvão? O que é que te levou pra lá? Eu fui levado por um amigo do meu pai, chamado Nestorzinho. Ele via eu jogando futebol lá no Caju, onde eu morava, e resolveu me levar para fazer o treinamento de futebol de campo no São Cristóvão. Mas como no dia que eu cheguei só tinha treinamento para salão, eu comecei jogando futebol de salão e depois, posteriormente, eu fui para futebol de campo. Eu joguei futebol de salão de 13 a 18 anos e futebol de campo de 15 a 18 anos no São Cristóvão. É que é um belo começo, você pegar aqueles fundamentos do salão, no espaço curto, né? Eu acho que todo mundo deveria começar no salão. Eu acho até que eu comecei tarde. Garoto que com 6, 7 anos começa a jogar salão, ele sai na frente quando se profissionaliza no futebol de campo, até porque te dá uma base maior do que o futebol de campo nessa faixa etária. Porque você tem contato com a bola constantemente e o espaço é muito menor e você tem que ser muito rápido em termos de inteligência para se desvencilhar do problema. E não demorou muito tempo, você já foi lá pro Fluminense, ali na época da máquina, né? Como é que foi esse processo de passagem? Eu fiquei até 18 anos no São Cristóvão e nós jogamos contra o Juvenil, antigamente era Juvenil, não Junior, do Fluminense. E ganhamos um jogo de 1-0 e o outro jogo nós perdemos de 3-0, mas eu achei que tinha jogado muito bem. E nas férias de dezembro, eu peguei um par de chuteiras e fui lá treinar para ver se eu passava no Fluminense, mesmo vinculado ao São Cristóvão. Consegui passar, só que o São Cristóvão não me liberou nessa época e eu tive que ficar 1 ano fazendo estádio para depois ir para o Fluminense. Aí quando eu cheguei com 19 anos no Fluminense, as coisas melhoraram bastante, já que era um clube muito mais estruturado e um clube que te dava uma ascensão tremenda, coisa que infelizmente São Cristóvão não tinha. E logo depois você vai pro Operário, né? Você faz história no Operário, certamente o maior ídolo da história do clube. Chegou a pegar um quinto lugar de brasileiro, não foi isso? É verdade. Mas antes no Fluminense eu tive a sorte de jogar naquela equipe da máquina. Sim, exatamente. Eu atuei 3 partidas como titular, porque os efetivos da equipe se machucaram e me retiraram dos juniores e eu já fui profissional começando os jogos. E isso fez com que eu tivesse muito mais confiança posteriormente quando eu fui pro Operário. Eu acho que, eu sempre digo que o Fluminense foi a minha verdadeira enciclopédia do futebol. Foi o clube que me formou para o futebol, não só em termos de me qualificar, mas também como homem. O Fluminense era um clube de elite e, consequentemente, para você conseguir ficar lá por muito tempo, você tem que ter uma postura profissional muito grande. E jogar com Rivelino, Paulo César, Pintinho, essa galera toda que eu tive a oportunidade de jogar, eu aprendia diariamente nos treinamentos. Pois é, realmente. E todo esse processo assim, você acaba parando no Inter. O Inter, que no ano que ele foi campeão brasileiro, ele te olha ali no Operário e fala, pô, a gente tem que ter esse cara aqui, né? Mas acho que a passagem pelo Operário foi a passagem mais importante da minha vida em relação a se desvincular de uma equipe grande como o Fluminense e ter a oportunidade de jogar como titular no Operário. E isso fez com que eu me alicerçasse mais em termos profissionais e, consequentemente, fiz história nesse clube. Eu sou considerado, se não o maior jogador de todos os tempos, mas entre os 10 maiores jogadores
de todos os tempos. Hoje é no mínimo 5, vai? Eu aprendi muito também, porque eu tive um treinador que foi o meu pai em termos de ensinamento, não só em termos futebolísticos, mas também em termos de posicionamento e postura de homem, que foi o Castilho. Aliás, eu tive uma escola de profissionais de categoria de base que me fizeram ser o profissional que eu fui. Eu tive Castilhos, tive Pinheiro, tive seu Valdir, seu Deste lá no São Cristóvão, tive seu Fulano no futebol de salão, tive o Cláudio no futebol de salão, tive o Mandica, César, Rubinho. Essas pessoas todas me formaram como cidadão digno e, consequentemente, com essa postura que eu sempre tive de profissionalismo intenso, fez com que eu fosse profissional por muitos anos. Sim. E falando nessa linhagem de treinador, um que foi extremamente impactante na sua vida foi o do Coimbra. Acho que seleção. Aí já é a cereja do bolo. Pois é. Eu peguei um cara que tem o mesmo estilo de eu, que era e é, vai ser sempre um dos meus ídolos. E nós tínhamos uma conexão muito grande, e temos até hoje, e ele ainda me deu a oportunidade de jogar pela seleção brasileira. E isso fez com que eu tivesse uma ascensão e, consequentemente, uma valorização maior para ter atuado em outras equipes grandes posteriormente. Porque a equipe que vocês montaram no Vasco ali era um negócio a você. Ninguém sabe, ou as pessoas não lembram, até sabem, mas não lembram, mas o Vasco no ano anterior não tinha se classificado para o Campeonato Brasileiro da FNA. Nossa. O Vasco foi 6º ou 7º lugar no Campeonato Carioca e só disputou o Campeonato Brasileiro em 84 porque foi convidado. E nesse ano, o presidente, que era Antônio Soares Calçada, contratou vários jogadores. Contratou Pires, contratou Ayrton, se eu não me engano, Roberto, goleiro, contratou Mário, eu. Contratou vários jogadores assim, de qualidade. Tinha o Mauricinho, que chegou também. Tinha o Marcelo, que era o centroavante, que era muito bom jogador, só não jogava porque nós tínhamos o Roberto. E formamos talvez a melhor equipe do campeonato, a equipe que mais goleou, a equipe que mais venceu, a equipe que teve mais vitórias significativas. E infelizmente, por um jogo ruim que nós fizemos na final, foi a primeira partida, perdemos o campeonato. Mas eu tiro aquela equipe do Vasco como a melhor equipe do campeonato, mesmo perdendo o Fluminense, porque nós tivemos jogos assim inesquecíveis. Ganhamos de 9-0 da Tuna Lusa. Você faz 4 gols, né? De 6-0 do Joinville, e 3-0 do Grêmio, que era campeão do mundo. Da semifinal, né? Na semifinal. Quer dizer, nós tínhamos um time que encarava qualquer adversário e, infelizmente, só pode ter um ganhador. Nós não conseguimos um título, se merecemos uns. Seria um daqueles clássicos anos que se não fosse um mata-mata, fosse um pontos corridos, era fatal que o Vasco sendo campeão. É verdade. Pelo nível de regularidade e tal. Aí um jogo assim específico acaba... você não tendo numa noite feliz ou num jogo em que você não tem uma boa performance, suspende a jogar tudo por alto, a competição toda. E um time que tinha muita qualidade técnica, que tinha um futebol verdadeiro, futebol brasileiro, em que todos tinham boa técnica, criativo, audacioso, inventivo, e poderia ter tido uma sorte melhor, infelizmente não conseguiu. Pois é, mas ainda você é um nome histórico do Vasco, exatamente pelaquela campanha. Mas lembra muito bem, meu uso. O pessoal gosta, mas aqui no Brasil tem uma coisa que é muito significativa. Se você não for campeão, por mais que tu tenha a melhor performance possível, e isso é comprovado até por número, eu fui vice-artilheiro do campeonato, fui 14 gols, e o Roberto,
foi o artilheiro com 16 gols. Foi um time só. No time só você tinha um artilheiro e o vice-artilheiro. Mas infelizmente, não sendo campeão, não repercute tanto como uma equipe às vezes que não faz uma performance tão boa nas competições e chega à final e ganha. Pois é. E dentro daquele contexto, como é que era a tua relação com o Roberto? Como é que era o Roberto naquele time para você? Roberto era um cara muito na dele, né? Se impunha muito como líder máximo do clube, mas era um cara acessível. E eu tive um bom relacionamento com ele e tivemos, assim, conversas importantes que ele me ajudou muito quando eu cheguei no Vasco, porque no início tinha uma certa timidez, principalmente com ele, porque ele era um ídolo maior, mas ele foi se aproximando e conversando, e ao nos aproximarmos, o entrosamento nosso começou a melhorar fora de campo e, consequentemente, dentro de campo, começou a dar resultado. Ele era um cara muito introvertido, escolhia muito as suas amizades, mas uma pessoa do bem e um profissional na excepção da palavra, que representava muito bem o Vasco, por isso que eu o considero o maior atleta que o Vasco teve de todos os tempos. Sensacional. E justamente tudo que você fez ali te levou pro Corinthians numa posição de... seria algo como substituto do Sócrates, né? Nada menos que isso. É verdade, mas eu não queria sair do Vasco, é a grande verdade. Eu sou do Rio de Janeiro, minha família é do Rio de Janeiro, eu estava com a filha recém-nascida, mas uma discussão que eu tive com o presidente do Vasco, o Antônio Missauri Calçada, fez com que nós não continuássemos na equipe. O Edu ainda tentou interceder, alguns atletas tentaram interceder nessa discussão para que eu continuasse. E infelizmente, para mim na época, porque eu queria continuar no Vasco, não pude ficar e acabei sendo vendido para o Corinthians. Aí sim, um clube de ponta, um clube em que a massa de torcedor carrega realmente o clube. Eu tive uma passagem nos primeiros 6 meses ótima. Teve aquele jogo do Palmeiras, se arrebentou, né? Ótima, mas no segundo semestre quase não joguei e eu tinha um defeito como atleta profissional. Eu, quando não era titular, eu me acomodava, eu ficava chateado e não brigava pela posição. E isso é ruim no atleta. O atleta tem que ser testado de vez em quando, tem que mostrar que tem brilho e reverter essas situações. Que, infelizmente, eu não fui assim nesse último semestre no Corinthians e, consequentemente, tive que retornar para o Bangu, onde eu me sentia à vontade e estava junto dos meus familiares também. E tu tendo essa visão hoje, como você levou essa coisa da disputa por posições, algo assim, para sua longa carreira como treinador? É isso que eu falo. Eu converso muito com jogadores que não estão atuando. Você sempre está bem com as pessoas que estão jogando, com os atletas que estão na titularidade, mas aqueles que não estão atuando, você tem que ter um cuidado maior para não desmotivá-lo, e esses atletas, mais cedo ou mais tarde, você vai depender deles. E você precisa mostrar que eles são importantes no grupo e, consequentemente, vão nos ajudar na sequência. E no Bangu, essa história no Bangu é absurda, mas era a época, a hora do Castor, como você vê a figura dele dentro daquele contexto? Fundamental, é imprescindível a presença e a liderança dele no clube. O Bangu só foi o Bangu na década de 80 e na década de 60 porque tinha Castor por trás. E eu sempre digo essa frase, as pessoas às vezes até interpretam mal, que o Castor foi um bem e foi um mal para o Bangu. Um bem, porque enquanto ele esteve à frente do Bangu, o Bangu era time grande, postulava título, brigava de igual para igual contra qualquer equipe, tanto no Campeonato Carioca como no Campeonato Brasileiro, mas com a saída dele o Bangu não se preparou para a perda de um dirigente tão importante e que lutava tanto pelo clube.
E quando ele saiu, infelizmente, o Bangu não voltou a ser um concorrente natural dos campeonatos, infelizmente. Eu acho que se ele tivesse tido também a visão na época que um dia ele ia faltar e preparasse o Bangu com uma estrutura profissional que os clubes hoje precisam ter, de repente o Bangu hoje seria aí a quinta força do futebol carioca e, consequentemente, uma das grandes forças do futebol brasileiro. Pois é, porque era uma época que foram várias passagens sensacionais. Teve um Bangu em América que você foi coroado no gramado do Maracanã. Rei Arthur. Eu tive a primeira passagem de 82 a 83. Sim. Depois saí, fui pro Vasco, fui pro Corinthians. Voltei em 85. Aí saí quase 90. Fui pro Operário, joguei 3 meses. Fui pro Fortaleza. Depois voltei em 91, 92 eu fui pro Vitória. 93, fiquei 92 a 93 no Vitória, 94 eu fui pro Bahia, 95 eu vim jogar nos clubes menores do Rio, já estava com 38 anos, Olaria, Madureira, Volta Redonda, 39 anos eu joguei no Vila Nova de Minas Gerais, nós fomos campeões da Série B de 1995, se eu não me engano, e encerrei a minha carreira no Volta Redonda com 40 anos, em 1996. E aí já começa uma belíssima carreira de técnico, especialmente no Bahia, no Vitória e no Bangu. Eu tive a sorte de trabalhar pela primeira vez já com a equipe profissional do Vitória. Isso é algo muito difícil de acontecer. Você não tem experiência e o presidente da época, Paulo Carneiro, me colocou como técnico da equipe profissional. E a minha felicidade foi tão grande que nessa época o Vitória era patrocinado pelo Excel e contratou os melhores jogadores do Nordeste, levou Bebeto, tetracampeão mundial, levou Chiquinho, Russo, tinha uma receita muito grande e, consequentemente, o banco investiu tanto no Corinthians como no Vitória para ser a equipe que representava esse banco. E nós conseguimos, por 6 meses, como técnico no Vitória, de sermos campeões do Nordeste em 97 e campeão baiano também em 97. Isso daí fez com que eu me firmasse como treinador, porque estava iniciando, e aí tive possibilidade de trabalhar em outros clubes na sequência. Pois é, assim no Bahia também, você faz o acesso ali da Série C e tal, né? Eu tive boas passagens como técnico. Eu fui campeão da Copa do Nordeste com a América de Natal em 98, um ano depois, vencendo o Vitória da Bahia, que tinha sido meu clube no ano anterior, lá em Natal por 3-1. E é um título inacreditável, porque você ser campeão com a América de Natal, disputando o campeonato contra a Vitória, Bahia, Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, Sport, Náutico, era quase impossível. E por muito trabalho, muita dedicação e um elenco muito profissional, isso ocorreu. Então eu tive a sorte também de ter sido campeão no Vila Nova de Goiás, em 2001. Fomos campeões, depois voltamos em 2000, fomos campeões no Vitória da Bahia novamente. Aí fomos campeões da Copa Santa Catarina pelo Joinville em 2011, campeão brasileiro da Série C também, com o Joinville em 2011. Eu tive boas passagens. Eu tenho como treinador 8 títulos e tenho 8 vice-campeonatos. Eu costumo dizer, toda vez que eu trabalho, graças a Deus, eu ganho, eu estou chegando na finais. É a marca como profissional. Infelizmente, com essa ideia que tiveram aí, que agora só estrangeiro pode trabalhar aqui, o mercado ficou pequeno para profissionais brasileiros, mesmo daqueles que ganham e são considerados competentes. Realmente. E uma passagem curiosa sua como treinador foi no Bangu. Você teve que lidar com o Louco Abreu. Como é que é essa brincadeira aí?
Isso foi terrível e uma coisa que me deixou muito frustrado, me deixou muito triste, porque você tem uma história e as pessoas têm que respeitar essa história, como o Louco Abel tem uma história bonita no Botafogo e tem que ser respeitada essa história. E eu lembro que eu tive dificuldade com ele, que toda vez que eu tentava conversar com ele sobre algo do jogo ou sobre algo que eu queria que ele fizesse, ele sempre tinha um senão, tinha alguma resposta que não era plausível, né? Entendeu? E eu ficava chateado, tentava explicar a ele as coisas e ele dificultava e fingia que não entendia. E eu, nesse dia, conversando com ele sobre alguma coisa, eu falei: rapaz, eu queria que você respeitasse a minha história aqui no Bangu. A tua história já passou. Aqui não significa mais nada, essa coisa toda. Então, meu Deus, eu conversei com a diretoria e expliquei essa situação e acabei não voltando mais, porque eu acho que houve um desrespeito muito grande para comigo. Eu achei que a diretoria deveria ter chamado Tinha que ter colocado ele numa posição de comandado e não de comandante. Mas como diz que ele tinha um contrato lá, e ele era esse contrato era que patrocinava a equipe na época, infelizmente eu saí, ele continuou. Pô, tem uma pessoa que chega no clube e tem que conhecer a história do clube. Não dá pra chegar às cegas assim, e você olhar minimamente que a história do Bangu tá você ali na... Mas não é nem questão só de conhecer a história de clube. Existe uma hierarquia. Além disso, não tem um comando. E se a pessoa não aceita esse comando, se esse comando é um comando correto, é um comando justo, é um comando que as pessoas respeitem, ele também tem que respeitar. O atleta não pode ser maior do clube, o técnico não pode ser maior do clube, e todos têm que viver em harmonia. Aquele que não aceita esse tipo de conduta não pode trabalhar em grupo, e ele era um cara muito complicado. Tanto que depois que eu saí do Bangu, uma semana, 15 dias depois, ele saiu também, porque ele criou algum problema com a diretoria para ir para um clube do Uruguai. Não tinha como dar certo um cenário desse, pode falta de disposição que ele demonstrou de estar lá, né? E aquele negócio, tem pessoas que se sentem maior do que um clube. Então, ele tinha esse tipo de posicionamento, ele tinha uma liderança que eu não concordava com ela, e ele se impunha, e quem batesse de frente com ele tinha problemas. Como eu não ia ficar sendo subordinado a um comandado, eu preferi sair. Era o fim da picada, realmente. E em relação a isso, você vivendo os dois lados de forma muito intensa, você viveu mais algum tipo de situação de comandado querer passar por cima de subordinado de alguma forma? Sempre tem. Eu costumo dizer que só quem conhece os bastidores do futebol sabe da dificuldade que é ser comandante em qualquer equipe, pode ser equipe pequena ou equipe grande. O dia a dia é muito turbulento, o dia a dia tem muitos problemas e cabe a você, né, ter inteligência e capacidade para gerir isso tudo. Isso faz parte do esporte, faz parte da convivência em grupo. Cabe às pessoas entenderem qual é o papel dela em cada situação e se respeitarem. Eu já trabalhei com um atleta que eu não falava, ele não falava comigo, e ele não deixou de jogar, não deixou de treinar, não deixou de se dedicar. Até porque a gente ali está representando um clube, e a gente não pode levar para o lado pessoal esse tipo de situação. Você tem várias histórias, tanto entre treinador e jogador, quanto entre grupo mesmo. Os caras não se dão, mas na hora de... vamos ver, eu tenho que ter essa cabeça que tem um objetivo maior, tá todo mundo ali pela mesma coisa. E às vezes você com um grupo unido chega mais longe do que às vezes com um grupo com bastante qualidade. Porque o grupo unido, que se respeitam, que se ajudam, que se dedicam, que um complementa o outro, que um ajuda o outro, que um procura colaborar com o outro, tende a ter resultado. Eu já trabalhei em equipes, o América de Natal era assim, com pouca
gente experiente, com pouca repercussão em termos de jogadores famosos e, consequentemente, por serem unidos, chegaram onde chegaram. E já joguei em clubes com jogadores de alta performance, de muita qualidade, mas não existia união, não existia respeito, não existia humildade em determinado momento, e isso fez com que nós não chegássemos muito longe. Sim. E agora falando de um momento muito marcante seu na Focarete como jogador no Bangu, tanto o título que vocês ganham da Taça Rio, quanto aquela final lá do Carioca, que foi um completo absurdo o gol que não foi dado. Vamos ver essas duas campanhas históricas. Eu costumo dizer que o Bangu, em 85, eu só disputei o Carioca, eu não tinha disputado o Brasileiro. Mas o Bangu foi garfado no Brasileiro, quando não deram um gol legítimo do Marinho, e o Bangu seria campeão brasileiro em cima do Curitiba. E foi garfado também naquele erro absurdo do Reis, em que ele disse que tinha terminado o jogo antes dos 45 minutos. Tanto isso não é verdade, porque a gente sabe que se ele tivesse apitado, tinha um som dele apitando, teria a imagem dele levando o apito na boca, e isso não aconteceu. Infelizmente, em erro grosseiro, eu acho que se tivesse VAR naquela época, o Bangu teria sido campeão, tanto carioca como brasileiro. Mesma coisa que o Admi falou. É um fato, é inegável. É verdade. E outra coisa, né? Imagina um Bangu, um clube médio, um clube de menor investimento, sendo campeão brasileiro e carioca no mesmo ano. Era para tu ficar para a história pro resto da vida. Eu sempre digo que eu ganhei vários títulos como atleta de futebol e como técnico de futebol. Mas o único título que eu lamento de ter perdido, e perdi vários títulos também, foi esse do Bangu. Porque você ser campeão no Vasco, ser campeão no Botafogo, ser campeão no Fluminense, ser campeão no Flamengo, você não vai lembrar o título do Flamengo há 2, 3 anos atrás com a equipe. Mas o time do Bangu de 66, você sabe, o time do Guarani de 79, que foi campeão brasileiro, você sabe, entendeu? O time de 66 foi campeão carioca. Quer dizer, nós íamos ficar marcados pro resto da vida daquele campeonato de 1985. E o Bangu merecia. O Bangu, no jogo anterior, que foi a semifinal, nós ganhamos de 2-1 do Flamengo. Um gol meu e outro gol do Marinho. Nós ganhávamos do Flamengo bem, ganhávamos do Vasco. Você já chegou a fazer 4 gols do Flamengo, né? Ficamos 5 anos sem perder do Vasco, ficamos 5 anos ou mais sem perder do Botafogo. O Flamengo era parelho, um jogo sim, um jogo não, nós ganhávamos. E só o Fluminense que nós perdíamos um pouco mais. Então, o Bangu postulava os títulos, ganhando das grandes equipes e jogando de igual para igual contra todos eles. Por isso que o Bangu fez essas campanhas de 83 até 87. O Bangu era um dos grandes do Rio de Janeiro. Sim. E o número de jogadores absurdos que passaram ali. E uma das suas grandes virtudes como jogador é fazer gol olímpico pra cacete, né? Como é que era esse treinamento aí? Quando você desenvolveu isso aí? Mas eu treinava, é um negócio engraçado. Eu lembro que eu fiz um gol olímpico no Corinthians e as pessoas acham que era só. Mas não é não, é óbvio que eu não batia para fazer o gol, mas eu batia em direção ao gol para alguém desviar. Esse gol que eu fiz no Corinthians, antes de eu fazê-lo, nós tínhamos feito uns 3 ou 4 gols por desvios ali de algum atacante, de algum zagueiro, porque esse treinamento era feito pelo menos uma vez por semana. E como eu batia bem na bola, isso era uma das armas da nossa equipe. Eu lembro que teve um jogo contra o Guarani, que eu bati 3 cordas assim, fizemos um gol de cabeça, e as outras passaram muito perto. E um amigo meu que jogava no Guarani falou: rapaz, o que vocês estão fazendo? Aquilo ali é treinado? Eu falei: é treinado, por isso que as coisas estão acontecendo dentro do jogo. E nós treinávamos muito e, consequentemente, tinha bom proveito quando acontecia os cortes.
E também no Vitória, nessa passagem espetacular só como jogador, você pegou jogadores muito promissores e históricos do futebol brasileiro no começo, né? Dida, Vampeta, Alex Alves, né? O Vitória formou uma equipe com 3 ou 4 jogadores experientes e o Vitória começou a partir dali a revelar jogadores das categorias de base. Eles tinham uma pessoa lá que era muito importante, que era o Nilton Mota, que é um revelador de jogadores da Bahia, e tinha também o Paulo Carneiro, que gostava muito, presidente, e gostava muito de trabalhar com categoria de base. E depois desse ano, de 92, que esses jogadores começaram a jogar e se firmaram em 93, quando foram vice-campeões brasileiros, perdendo para o Palmeiras, o Vitória criou uma escola praticamente de revelação de atletas de categoria de base. E revelou muito jogadores. Nesse ano que eu consegui jogar ainda com alguns, tinha Dida, Vampeta, Paulo Isidoro, Alex Alves, tinha Juliano, um titular que jogava comigo no meio campo do profissional, tinha Rodrigo, que jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro, tinha Juninho, que jogou no Palmeiras do lateral esquerdo, depois subiu também. Júnior aquele, seleção e tal? Que joga na seleção, foi campeão Muito maneiro. mundial pela seleção. Uhum. O Vitória, a partir dali, foi formando outros jogadores e, consequentemente, foi considerado por muito tempo o maior revelador de atletas do futebol brasileiro. De fato, anos 90 foi bastante isso, né? Todo mundo saiu ali do Vitória. Aquele time inteiro do Corinthians passou por Vitória do Lauro. Não, e os garotos tinham prioridade. Eu lembro até quando eu fui para a equipe profissional, em 2000, eu lembro que eu botei, sei lá, uns 11 jogadores. Alguns deram certo, como Wallace, Davi Luiz, esses outros jogadores aí, e a outros ficaram pelo meio do caminho. Uhum. O Moreno também, que é boliviano, também subiu nessa época. Uhum. O Vitória prestigiava muito os atletas das categorias de base, e eu acho que era por isso que o Vitória tinha sucesso. Infelizmente parou um pouco, espero que ele retorne, porque a saída do futebol brasileiro é a base. É a base. Não tem como fugir disso. Arthur, eu queria muito te agradecer por esse papo sensacional. Eu que agradeço. Uhum. Desculpe aí os contratempos. Nada, não nos encontramos, mas foi muito importante. Estamos aqui com você e sensacional. Passar um pouco da minha história aí para as pessoas do teu Resenha 37. Resenha 37. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.